Olá, eu sou Gabi Quirilos e tô aqui no canal da Fischer para ensinar um modelo bem basiquinho para iniciantes que vocês vão amar. Para fazer essa peça, vocês vão precisar de 6 novelos, porque vocês vão usar cada uma dessas cores dupla, né, com agulha 3,5. Então, como vocês vão usar duplo, vocês precisam de 2 novelos dessa cor aqui, que é a Ferrugem 01 253. Duas cores do verde, que é a 01 180, e duas cores do Guaraná, que é 01 562. Vão usar duplo, né? O fio da Cora, certo? Que é um fio de poliamida. E por isso também, na hora do arremate, vocês vão precisar de cola de silicone, porque vocês arrematam com a agulha de tapeçaria e depois vai precisar de um pinguinho de cola para poder segurar o acabamento, né? E tesoura, fita métrica, tudo isso que vocês já sabem que precisa para qualquer peça. Em relação à quantidade de fios, vocês só vão precisar comprar mais 2 novelos de cada um desses fios se vocês forem a partir do tamanho G. Aí, a partir do tamanho G, GG, vocês vão precisar de mais 2 de cada um desses fios, porque como usa duplo, não tem como usar um só. Enfim, a não ser que vocês joguem aí com a quantidade de novelo ou com a quantidade de cores para diminuir, mas eu estimo que seja isso. Agora é um fio que você super usa para outras coisas, então ele não se perderá jamais, tá? Então, em termos de material, é isso. Eu tô aqui com a blusinha para dar um panorama geral para vocês. Primeiro, ela começa do meio. Ela vai começar do centro do decote. O início vai ser aqui. Então, o seu cordão de correntinhas, ele tá bem aqui, tá? E depois você vai fazer um lado, o outro e vai completar com as listras. Então, por isso que eu falei que se você tiver interesse de diminuir a quantidade de fios, você pode, de repente, só usar 2 cores ou fazer mais listrada. Aí é com você. É um modelo super fácil de fazer. Eu vou começar a ensinar ele para vocês agora e vocês vão ver que é super tranquilão, tá? A primeira coisa que vocês vão fazer é medir no próprio corpo de vocês do decote, certo? A que altura vocês querem o decote. Imaginem que o decote ele tá aqui e vocês é que tem que saber se querem um decote mais discreto ou um decote mais ousado, até o comprimento que vocês pretendem fazer. Aqui, claro, é um protótipo, mas vocês vão medir no corpo de vocês, né? Um pouco abaixo da cintura, a medida de blusinha, e um pouco acima da linha central dos seios, que é a medida de decote. E nessa medida, vocês vão fazer um cordão de correntinhas. Eu tô aqui mostrando passo a passo para vocês com um barbante para poder facilitar a visualização, porque o fio ele tem muito brilho, então ele acabou que brigou com a minha iluminação aqui. Então, para facilitar a visualização de vocês, eu vou fazer com um barbante, tá? E aí, eu tô fazendo exatamente aquilo que eu falei para vocês, uma medida do cordão de correntinhas, que vai do meu decote até assim, o que eu estabeleci para o meu decote até o que eu estabeleci para o comprimento da minha blusinha, né? Isso é a critério de vocês. Não façam ela muito decotada, porque ela vai ficar descendo, né? Ele é um fio bastante escorregadio, então acaba que se você usa muito decote ou usa muito no decote, ele fica escorregando. Então, o meu conselho é, sejam moderadas em termos de decote. Feito aqui o cordão de correntinhas, eu vou fazer o que eu tenho aqui. Olha, já tinha feito um dos lados para vocês. Vocês vão fazer 2 lados iguais. Imaginem que isso aqui que eu tenho no meu protótipo é o centro da minha blusinha. Vou mostrar aqui na grande. É o centro da blusinha. Isso aqui é isso aqui, tá? É a parte verde. Como é um protótipo, ela tá bem mais fininha e bem menorzinha. O que eu vou fazer a partir daqui é o seguinte. Eu vou, na minha quarta correntinha, fazer um ponto alto. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4 e vou fazer um pontinho alto. E a partir desse ponto alto, eu vou começar a fazer uma corrente, pulo 2 correntinhas de base e faço 3 pontinhos altos na terceira correntinha de base. Então, eu pulo 2 e na terceira eu faço 3 pontos altos na mesma correntinha. E assim eu vou fazendo até o final da minha carreira. Pulo 2 e aí eu vou e faço
mais 3 pontinhos altos na mesma correntinha. E aí, faço uma correntinha, pulo 2 e na terceira, 3 pontinhos. E vou assim até o final. Na hora de finalizar, eu volto aqui para mostrar para vocês. Aqui eu cheguei na quantidade necessária de pontinhos, né, para o meu comprimento. E aí, eu vou finalizar a minha carreirinha fazendo uma correntinha. E aí, eu vou fazer um pontinho alto na terceira correntinha, né, pulo 2 de base. Na terceira, eu faço um ponto alto e na quarta, eu faço outro ponto alto. Em relação aos pontos que sobrarem aqui embaixo, as correntinhas que sobrarem, melhor sobrar do que faltar. É só eu desmanchar de trás para frente. E aí, eu fico somente com a correntinha necessária para fechar a minha carreirinha. Então, vou ficar só com essa aqui. Puxo. E tá tudo certinho. É isso, certo? Então, eu vou virar o meu trabalho. E quando virar o meu trabalho, eu vou começar a fazer 2 correntinhas. E aí, nesse buraquinho aqui, entre os 3 pontinhos, né? Os 3 pontos altos e aquela finalização, eu vou fazer 3 pontos altos. Uma correntinha e vou até o final. Fazendo dessa forma, sempre nos espacinhos. Entre 2 motivos daquele de 3 pontinhos, eu vou fazendo 3 pontinhos. E isso até chegar no final. Aí, quando chegar no final, a gente vai estar na parte do decote e eu vou mostrar para vocês como fazer esses aumentos, que vão fazer o nosso decote. Chegando aqui no final, deixa eu desmanchar para mostrar para vocês. Esse aqui é o último buraquinho antes dos 2 pontinhos, tá? E estamos na parte do decote, que é a parte de cima da blusinha. O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer 3 pontinhos aqui. Uma correntinha. E aqui, no último pontinho, você vai fazer no topo dele 2 pontinhos altos no mesmo pontinho. Vai virar o seu trabalho e aí você vai fazer 2 correntinhas, 2 pontinhos altos no mesmo pontinho. Lembre-se que no decote você vai aumentar os pontos. Aí eu faço uma correntinha, 3 pontos altos aqui no buraquinho. E vou uma correntinha, 3 pontos altos entre cada pontinho, tá? E vou mostrar para vocês como a gente desce, porque aqui embaixo a gente não aumenta. Então, como faz para não ter aumentos aqui? Chegando aqui embaixo, como eu falei para vocês, vocês não vão aumentar. Então, o que que vai acontecer? Você vai colocar aqui, entre o ponto alto e o motivo de 3, você vai colocar um pontinho alto. E depois, aqui no último ponto alto, você vai colocar outro ponto alto. E aí, você vai virar novamente sem fazer nenhum aumento. Eu acho que eu falei de diminuição em algum momento, mas é aumento, né? Nenhum aumento você vai fazer 2 correntinhas e aí, direto aqui, você vai fazer o seu motivo de 3 e vai prosseguir. Até chegar lá em cima, onde você vai aumentar novamente.
Aí vamos lá, que é agora que o babado vai ficar interessante. Você tem essa face aqui, né? Digamos que você já chegou na altura do seu ombro, que é isso que a gente vai fingir aqui. O que significa chegar na altura do ombro? Significa que, presta atenção aqui, na blusa tamanho real. Significa que você já fez todas essas carreiras de verde. Tá vendo que ainda tá subindo aqui? Subindo. Subindo, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras de laranja. E na 7ª, eu fiz... aqui. Na 7ª, eu fiz a junção e continuei com marrom. Agora, calma. Isso aqui vai depender da altura do teu ombro e da altura do teu decote. Então, tá vendo que o meio tá aqui? O meio é isso aqui. Deixa eu pegar o protótipo do comecinho prontinho. Olha só, o meio é isso aqui. A diferença que vocês estão vendo é porque ela não tá esticada, mas é exatamente o que tem aqui, tá? Opa, deixa eu descer. É isso aqui, o meio. Certo? Então, digamos que se fosse a blusinha tamanho real, eu iria aumentando, fazendo várias carreirinhas de ida e volta, só fazendo aumentos na parte de cima e na parte de baixo, deixando retinha, como aqui. Aqui vocês vão ver que já tem até um acabamentozinho de ponto baixo, tá? Então, o esquema, na verdade, é você fazer esse primeiro ladinho até chegar na altura do teu ombro. Quando você perceber que chegou na altura do teu ombro, aí você para, tá? Chegou na altura do ombro, parou. Deixa eu arrumar aqui que o bicho tá troncho, né? Chegou na altura do meu ombro, parou. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e começar o outro lado, para fazer essa outra partezinha aqui. Como? Vou prender meu fio aqui embaixo. Vocês lembram que fica o fiozinho da correntinha aqui, né? Soltinho. Então, eu dei um nó, tá? E comecei. Como é que eu vou começar? Vou pegar simplesmente nas costas da correntinha que eu já fiz para fazer a primeira parte e vou começar aqui, ó. Repetir tudo que eu fiz do primeiro lado. Então, aqui eu vou ter 2 correntinhas, do lado eu vou ter um pontinho alto, do mesmo jeitinho. E aí, vou fazer a minha correntinha. Depois, eu vou pegar as costas desses 3 pontinhos e nela, na mesma correntinha, vou fazer 3 pontinhos para o outro lado. E vou fazendo, trabalhando nas costas do mesmo jeito que eu fiz na outra parte. É como se fosse um espelho. E vocês vão repetir tudo que eu fiz da primeira vez, só que agora com esse apoio das costas das primeiras correntinhas, tá? Se vocês precisarem, voltem o vídeo pro começo para repetir tudo igualzinho, porque aí no final vocês vão ter uma peça assim. É como se vocês tivessem na peça grande, isso aqui, ó. Sem a parte marrom, tá? Isso aqui, que é a hora que vocês vão fazer a junção. A última carreira de laranja é a junção, como eu disse para vocês. Para só depois vocês juntarem o lado. Que também tem uma junção mágica que eu vou ensinar para vocês no final, tá? Então, façam essas 2 pecinhas e venham comigo. Lembrem-se do decote até o ombro, só para não confundir o tamanho, tá? Bom, agora, como vocês podem ver, a gente chegou em outra etapa. Por quê? Antes, o que eu tinha era isso aqui, aquelas 2 faces, né? Como eu mostrei para vocês no vídeo anterior. O que a gente vai fazer agora é fazer carreiras de ida e volta que vão passar pelas 2 faces e depois fazer a junção. Por quê? Porque isso aqui é a cava e aqui vai ser o teu ombro, tá? E a gente vai fazer a junção e na última carreira a gente já vai fazer com essa junção lateral também, para dar esse resultado aqui. Porque o que precisa ser dito sobre essa receita é o seguinte, a gente juntou aqui, né? Porque acabou, chegou no ombro, não vai subir mais, juntou. Depois que a gente junta, a gente pode fazer quantas carreiras a gente quiser. Isso significa que se eu quiser uma blusa mais larga, mais bata, mais solta, é só fazer mais carreiras aqui, ela vai cair um pouquinho no ombro e vai ficar joia, certo? Então, vamos ver como é que a gente faz essa junção aqui. Lembrem-se que a gente tá com faces separadas. Eu já juntei a primeira aqui, só para vocês verem
o que é que a gente vai fazer agora. Então, prendi meu fio em uma das pontas, tanto faz, e vou começar a seguir o motivo. É isso que eu vou fazer. Então, aqui, na primeira, como é? Do mesmo jeito, 2 correntes, vou fazer uma corrente aqui, ou um ponto alto aqui, entre o motivo, né? Vou fazer a minha correntinha e vou começar a alternar os lequinhos de 3 do mesmo jeito. E vou subindo a minha peça. Fazendo uma correntinha no meio, lequinhos de 3 e subindo a minha peça. E aí, quando chegar na hora de juntar, a gente volta aqui para mostrar para vocês. Quase na hora de juntar, o que é que eu vou fazer? Então, vendo esse finalzinho aqui, né, da primeira face, eu vou fazer correntinha, lequinho de 3, lequinho de 3. E aí, correntinha, e vou pegar aqui na segunda correntinha desse primeiríssimo ponto, ou último, né? Depende de como você tá olhando. E vou dar a minha laçada e introduzir a minha agulha. Então, eu vou pegar o outro lado e vou fazer a mesma coisa no primeiríssimo ponto. Então, eu vou introduzir a minha agulha, dessa vez sem laçada, no primeiríssimo ou último, né, dependendo de onde você tá olhando, ponto. Vou passar a minha agulha pelos dois para trazer meu fio pelas duas faces, ó. E aqui eu já juntei e terminar um ponto alto. Tá aqui a junção. Perceberam? Vamos repetir. Cheguei aqui, fiz a minha laçada, introduzi no último ponto, busquei aqui o primeiro ponto da próxima face, também no segundo pontinho, na segunda correntinha, introduzi a minha agulha. E aí, eu vou puxar pelas duas faces ao mesmo tempo e finalizar com um ponto alto normal. Aí, eu vou fazer uma corrente e aí, ó, aqui depois dos dois, lequinhos de 3. E sigo até o final e vou terminar do mesmo jeito. E aí, eu vou fazer a próxima carreira só para regularizar o motivo e depois vocês vão fazer tudo igual até finalizar. Agora, nessa segunda carreira depois da junção, o que é que vocês vão fazer? Comecei, né? Tô voltando, fazendo todos os meus pontinhos como se nada tivesse acontecido. Quando eu chego aqui onde eu juntei, o que que eu vou fazer? Uma corrente, e aí eu vou fazer um ponto alto aqui nesse buraquinho. Isso é só para acertar a modelagem, tá, gente? Para o ombro não ficar arrebitado. Outro ponto alto sobre o pontinho alto que você fez lá no meio. E mais um pontinho alto aqui nesse outro buraquinho. E aí, eu continuo fazendo os meus pontinhos, normalmente. E ela vai ficar desse jeito. E a partir da próxima carreira, você vai fazer normal. 3 pontinhos em cada buraquinho de pontos, como você estava fazendo antes. Agora, gente, para fazer essa junção, vejam que eu começo aqui a minha junção com um pontinho baixo que eu junto no buraquinho. Então, como a gente faz aqui? Isso aqui a gente vai marcar a nossa cava, né? Então, a minha cava, por exemplo, ela vai começar a partir daqui. Do outro lado, deixa só fazer a medida aqui para mostrar para vocês como se faz. Vai começar a partir daqui. Então, o que que acontece? Quando você precisa, vejam que eu já vim do outro lado, dei a volta, e aí eu começo a fechar na próxima carreira, para fechar na mesma carreira, né? Na carreira da frente, eu vim por trás e tô fechando na carreira da frente. Você podia ter vindo pela frente e fechar pela carreira de trás. Mas quando você pretender fechar, o que é que acontece? Quando você for fazer a última parte da sua voltinha, você já fez o início, o final é o que eu vou fazer agora, só que agora eu vou fazer junto.
Ao invés de fazer uma corrente, que é o que normalmente você faria aqui, você faz um pontinho baixo pegando a parte da outra face. Então, eu vou fazer o meu pontinho baixo dessa forma, tá? E aí, mesma coisa aqui, ó. 3 pontinhos normalmente, para continuar fazendo o motivo. E aí, ao invés da corrente, no próximo buraquinho da outra face, eu vou fazer ponto baixo. E aí, novamente, próximo buraquinho, ponto baixo. Novamente, e assim eu vou até o meu final. No final, o que que eu faria normalmente? Faria um ponto alto aqui no finalzinho, né? Finalizar o meu pontinho. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o ponto alto, normal. E aqui, na última do outro lado, vou fazer um baixíssimo. Oi? E depois que eu fizer esse baixíssimo, o que é que eu vou fazer? Olha só, a junção já tá prontinha. E aí, o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma correntinha e já vou aproveitar e começar a fazer o meu acabamento de pontinho baixo. Então, em cada buraquinho de ponto, eu vou fazer um ponto baixo para fazer o meu acabamento. E assim eu vou ao redor da peça toda. Estão vendo que tá um protótipo dela, da peça grande, e vou mostrar para vocês como fica o acabamento de ponto baixo. Eu fiz, no meu caso aqui, 2 carreirinhas de ponto baixo, fechei, escondi os fios. Não fiz acabamento aqui, porque eu não queria que interferisse nas listras aqui em cima, né, nas cores, e nem aqui. Aqui eu deixei bem soltinho e fica um acabamento perfeitinho. Tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar a curtida de vocês, comentem, qualquer coisa me procurem lá no Instagram, Gabi Quirilos, que eu vou estar à disposição de vocês para tirar as dúvidas. Até a próxima!